E olha só, mesmo durante o Carnaval, a Polícia Militar de São Paulo está dando continuidade à Operação Escudo e também à Operação Verão em resposta à morte de soldados e para a redução da criminalidade. Na noite do último sábado em Santos, um homem de 36 anos foi baleado por policiais da rota e morreu em seu veículo. Foi apreendido um fuzil. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era sobrinho de um líder do PCC e teria ligações com a facção criminosa. Ao menos 19 pessoas que estariam ligadas ao crime foram mortas na Baixada Santista em confrontos com policiais nas últimas semanas. Alangani. No mundo real não tem jeito. No mundo real, a polícia fazendo esse trabalho vai ocasionar fatalidades eventualmente, mas a gente não está falando aqui de fatalidades de inocentes, né? Ou de, como a expressão que eu adoro do Mota, de fofinhos, né? A gente está falando de fatalidades de bandido. Não que isso seja desejável, né? Mas, evidentemente que a gente também não está falando aí de super inocentes, não. Tá? E acontece isso no enfrentamento ao crime organizado. A esquerda gosta de usar algumas palavras, né? Que tem um impacto muito forte, que são palavras poderosas, tem uma conotação meio cool, meio inteligente, mas no final das contas são palavras vazias, são palavras muito ocas, mas elas têm um poder de persuasão muito grande. Então, por exemplo, fala assim, falta inteligência da polícia, joga nesse abstrato o tempo inteiro na linguagem, né? Não, faltou inteligência, teve essa reação policial, mas faltou inteligência. Aí você pergunta, se alguém um dia usar esse argumento contra você, você fala assim, tá bom, me pontue o que é a falta de inteligência da polícia. O que deveria ser feito nesse mundo de risco zero que você imagina? Porque na cabeça dessa gente é uma cena hollywoodiana, né? Que o policial vai entrar lá, ele vai conseguir agir em legítima defesa, ele vai conseguir dar um tiro na perna para não matar, vai aprender. Esse mundo não existe, né? Quando a gente fala em guerra e o Brasil está praticamente numa guerra civil contra o crime organizado, e a gente está perdendo essa guerra, diga-se de passagem, infelizmente, acontecem mortes. O policial, ele está numa situação de alto estresse. O pessoal não consegue imaginar dentro da sua bolha, né, do seu conforto, o que é ir para para o confronto. Né? Nem eu consigo imaginar o que é isso, mas evidentemente que eu tento me colocar no lugar do policial e ter essa empatia, né? É uma situação de absoluto alto estresse, ele sabe que ele pode morrer naquele momento, ele está arriscando, né, perder ali a sua vida para proteger a sociedade. Então é uma reação natural da polícia e eu acho que mostra, né, todas essas operações, Koba, que estão ocorrendo recentemente, que a Polícia de São Paulo, ela está dando um recado, ela está reagindo. Quem é contra é a bolha progressista de esquerda. Quem é a favor? A esmagadora maioria da população. Ô Mota, o Gani falou aqui sobre o fofinho, né? Nesse caso ele não era fofinho, mas ele tinha um vulgo interessante. Era conhecido como príncipe. Um príncipe, nesse caso, que recebeu a polícia a tiros e que teve encontrado no seu porta-malas um fuzil. Já viu o príncipe de fuzil, Roberto Mota? Eu achei curioso, Cuba, porque eu li essa notícia, né, foi publicada por vários veículos e praticamente todos dizem: um homem de 36 anos foi baleado por policiais da rota. Um homem foi baleado. Percebam, nem a palavra suspeito foi utilizada. É um cidadão que tinha um fuzil com ele dentro do carro. Não era militar, não era policial, não era CAC. Nem de suspeito ele foi chamado. Compare isso com as matérias que falam sobre os eventos dos últimos dias, que a gente comenta aqui todo dia. Todas têm golpistas. Os golpistas. Então, em um caso, o sujeito que tem um fuzil no carro é chamado de homem. No outro, pessoas que estão sendo investigadas, já está dada a sentença, são golpistas. A matéria continua, né, dizendo que, aí lá na frente da matéria está dizendo, olha, apreenderam com um homem um fuzil. E o fuzil aparece assim de uma forma como se não fosse uma coisa muito relevante, né? Eu por acaso tinha um fuzil lá no carro. Um fuzil não é o suficiente para que alguém seja chamado de suspeito. Agora imaginem vocês, se no carro, em vez de um fuzil,
o homem tivesse uma pepita de ouro. E aí, Zé Maria Trindade. Eu gosto dessa história de comentar sobre a atividade jornalística, né? Porque o jornalismo, nós, jornalista, Mota, você não é jornalista, então não domina muito a técnica de escrever. Quando uma Kombi bate numa árvore, não foi um ônibus que bateu na árvore, foi uma Kombi, existem nomes. E no Conselho de Justiça tem os nomes, lá na página do Conselho Nacional de Justiça. Então, suspeito é suspeito, réu é réu, condenado é condenado, sentenciado é sentenciado. Então, o jornalista, ele aprende técnicas exatamente para descrever a realidade. Então, são nomes. A pessoa que lê sabe o que significa, sabe o que é. E, além do mais, assim, não existe a possibilidade de uma combinação entre veículos de comunicação. Cada veículo de comunicação... Nós estamos com um problema com a conexão com o Zé Maria. A gente vai agora com o Alan Gani, que está aqui nos estúdios. Pois é, eu pegando aí, embora o Zé não tenha finalizado o raciocínio dele, mas o que me chama a atenção, e eu entendo perfeitamente o ponto do Mota, é uma espécie de duplo padrão. Eu vou dar um exemplo. Durante o auge da pandemia, houve uma manifestação em favor do Bolsonaro, né? Criticando também aí, acho que o Supremo, não lembro. Mas houve uma manifestação. A imprensa retratou da seguinte maneira as capas dos jornais: manifestação irresponsável de golpistas, manifestação sem máscara, disseminando o Covid. Enfim, todos os aspectos negativos daquela manifestação no auge da Covid. Até aí, ok. Agora vem o que é mais grave. Na semana seguinte, houve uma manifestação de torcidas organizadas em São Paulo. Elas se uniram e saíram com... A foto mostrava isso. A foto fala por si só, as capas dos jornais. Com um foice, com pedaço de pau. E aí a capa dos jornais dizia assim: manifestação pela defesa da democracia. Você não via na matéria uma menção de que eles estavam ali no auge da Covid, aglomerando, sem máscara. Aí tá válido. Aí tudo bem. Se é contra o Bolsonaro, eu tenho a licença poética de fazer uma manifestação no auge da Covid, mesmo com um pedaço de pau, e mesmo que essa manifestação tenha resultado em confronto com a polícia. Aí tudo bem. Então o que chama atenção é o duplo padrão, muitas vezes, de setores da imprensa. Roberto Mota, quero te ouvir. Eu não entendi muito bem o comentário do Zé Maria. Eu queria que ele estivesse aqui para eu poder dizer isso com ele presente, ainda que virtualmente, né? Eu posso não ser jornalista de formação, realmente eu não fiz faculdade de jornalismo, mas eu não acho que isso diminui o meu poder de observação, minha capacidade de perceber e analisar a realidade ao meu redor. Realidade que, inclusive, eu descrevo nos 3 livros que eu já publiquei. Inclusive tem um deles, A Construção da Maldade, que o Zé não perde a oportunidade de dizer que já leu. Eu começo a desconfiar que ele talvez tenha só passado os olhos, não tenha lido, porque no meu livro eu aponto que uma das causas da crise de criminalidade no Brasil é a manipulação da linguagem. É a manipulação que faz, por exemplo, com que criminosos presos num presídio, antigamente eles eram chamados de presidiários, detentos, depois passaram a ser apenados, depois viraram reeducandos e hoje são pessoas privadas de liberdade. Qualquer um que fizer uma simples observação na forma com a qual a maior parte da mídia comenta sobre notícias policiais vai perceber exatamente o fenômeno que eu descrevi aqui. Para determinados tipos de situação, não há nada que o criminoso possa fazer que leve a mídia a chamá-lo de criminoso. Há inúmeros exemplos, né, de criminosos assaltando, que são flagrados no meio do assalto, que são chamados de jovens, né? Um jovem que foi assassinado
porque um policial reagiu ao assalto. As notícias que são dadas dessa forma são a regra. Isso é uma irresponsabilidade muito grande, e o resultado final disso, você não precisa ser formado em jornalismo para saber, porque esse resultado final foi mostrado ontem, na Avenida, um desfile de escola de samba. É aí que essa manipulação da linguagem acaba.